O caso que chocou o Brasil. Em meio à rotina pacata de uma pequena cidade do interior, o nome Esther passou a ecoar em todo o país. Uma menina de apenas 3 anos que deveria estar brincando, sorrindo, vivendo a pureza da infância, acabou se tornando símbolo de uma tragédia que escancarou o lado mais sombrio da violência doméstica no Brasil. O caso Esther não é apenas mais uma manchete policial. É um retrato cruel de uma infância interrompida, da fragilidade do sistema de proteção à criança e da indiferença que, muitas vezes, deixa o mal prosperar dentro de casa. Tudo começou em um dia comum. A mãe, desesperada, procurou a polícia afirmando que a filha havia desaparecido misteriosamente. O relato era de pavor, lágrimas e incerteza. Esther teria sumido de dentro da própria casa, sem que ninguém percebesse. Uma situação que, de imediato, despertou a solidariedade da comunidade local. Moradores se uniram, cartazes foram espalhados, voluntários se mobilizaram e as redes sociais rapidamente se encheram com o rosto da garotinha de olhos brilhantes e sorriso inocente. Mas à medida que as horas passavam, um clima de dúvida começou a tomar conta das ruas. A história contada pela mãe e pelo padrasto não parecia se sustentar. Pequenos detalhes contradiziam as versões. Horários mudavam, atitudes não faziam sentido. O instinto policial, acostumado a reconhecer o não dito, começou a farejar algo errado. Esther não havia simplesmente desaparecido. Algo terrível tinha acontecido, e o inimigo, como se revelaria mais tarde, estava dentro de casa. A partir desse momento, o caso se transformou em uma corrida contra o tempo. Uma busca por respostas, mas também por justiça. O Brasil inteiro acompanhou, em choque, cada atualização, cada descoberta e, finalmente, a revelação que ninguém queria ouvir: Esther havia sido assassinada. Um crime cometido com frieza, acobertado com mentira e silenciado por quem deveria protegê-la. Este é o relato do caso Esther, uma história real, dolorosa, que continua ecoando como um alerta. Um pedido de consciência, de empatia e de mudança. O desaparecimento, o dia em que o sorriso de Esther parou. Era uma manhã comum. Esther brincava dentro de casa, enquanto a mãe e o padrasto seguiam a rotina. Até que, segundo o relato inicial, a menina teria sumido sem deixar rastros. Nenhum vizinho ouviu gritos, nenhum portão foi arrombado. Apenas o silêncio e o desespero repentino. A notícia do desaparecimento se espalhou rapidamente. Grupos de busca foram formados, voluntários vasculharam terrenos, córregos e trilhas. A imagem da menina estampava cada esquina, cada perfil nas redes sociais. Ajude a encontrar Esther, dizia a mensagem compartilhada milhares de vezes. O país inteiro se mobilizava. Mas algo não se encaixava. O delegado responsável pelo caso percebeu que as versões da família se contradiziam. A mãe dizia uma coisa, o padrasto dizia outra. Enquanto os vizinhos relatavam comportamentos estranhos nos dias anteriores. A casa, que deveria ser o ponto inicial da busca, não apresentava sinais de invasão. Nenhum indício de que alguém de fora havia entrado. Os investigadores começaram a notar o que os olhos não veem, mas o instinto sente. O comportamento frio do casal durante as buscas, o olhar distante, a falta de emoção genuína. Era como se o desaparecimento fosse apenas uma encenação. Enquanto a cidade se unia para procurar Esther, a polícia passava a concentrar esforços dentro da própria casa da criança. O tempo foi passando, e a esperança se misturava ao medo. O desaparecimento, que no início parecia um sequestro ou um acidente, começava a ganhar contornos mais sombrios. A cada depoimento, a história ficava mais confusa. Até que uma denúncia anônima mudou tudo. Alguém afirmava ter visto o padrasto em uma área de mata, em atitude suspeita. Com base nessa informação, a polícia organizou uma busca mais ampla. Horas depois, a verdade veio à tona. O corpo da menina foi encontrado, sem vida, em um local isolado. A cena era devastadora. O país inteiro chorou. A menina que todos procuravam estava morta, e o crime, aos poucos, começava a ser desvendado. A investigação, as mentiras desmontadas uma a uma. Após a descoberta do corpo, o foco da polícia mudou completamente. O desaparecimento se transformava oficialmente em um caso de homicídio. Os investigadores recolheram provas dentro da casa, analisaram laudos periciais e reconstruíram os últimos momentos de vida da menina. E foi então que o horror começou a se desenhar. Os exames indicaram agressões anteriores à morte, sinais de maus-tratos constantes e lesões compatíveis com violência física. A perícia confirmou: Esther havia sido espancada.
O principal suspeito passou a ser o padrasto, mas a investigação revelou também a omissão da mãe, que teria presenciado parte das agressões e se mantido em silêncio. A estratégia de encobrir o crime, inventando um desaparecimento, foi descoberta em poucos dias. O casal tentou manipular a narrativa, mas as contradições foram evidentes. Mensagens de celular, depoimentos de vizinhos e inconsistências nos horários desmontaram completamente a história inicial. A frieza dos envolvidos impressionou até mesmo os policiais mais experientes. O delegado do caso declarou: "Não há nada mais revoltante do que uma criança morta pelas mãos de quem deveria cuidar dela." O trabalho da perícia foi decisivo. Rastros de sangue, resíduos de terra, impressões e marcas de agressão contaram a história que os suspeitos tentaram esconder. Esther não teve chance de defesa. A crueldade foi tamanha que, segundo os laudos, o crime pode ter sido cometido em momentos de raiva, seguido da tentativa desesperada de ocultar o corpo para evitar a prisão. A cidade entrou em luto. A imprensa nacional cobriu cada passo da investigação. E nas redes sociais, a hashtag Justiça por Esther se tornou um grito coletivo. O país inteiro pedia punição exemplar. O crime, a verdade por trás do horror. Com as provas reunidas, a polícia concluiu que o crime foi premeditado e brutal. Esther vivia em um ambiente de violência doméstica, onde o medo era constante. Vizinhos relataram ter ouvido choros e discussões frequentes, mas ninguém imaginava a gravidade do que acontecia. Naquele dia, após um episódio de irritação do padrasto, a menina teria sido agredida violentamente. A mãe, em vez de impedir, teria se calado, talvez por medo, talvez por cumplicidade. Esther foi morta ali, dentro da casa onde deveria estar segura. O corpo foi levado às pressas para uma área de mata, e o desaparecimento foi encenado. Horas depois, os dois foram vistos circulando calmamente pela vizinhança, fingindo desespero. Mas o que nenhuma mentira consegue esconder por muito tempo é o peso da culpa. Com a pressão popular e a força da investigação, o caso chegou ao ponto de ruptura. O casal foi preso preventivamente. As confissões vieram aos poucos, entre contradições e tentativas de minimizar a responsabilidade. Mas a verdade estava clara. Esther foi vítima de um ciclo de violência e negligência que culminou em sua morte. O Ministério Público denunciou os dois por homicídio qualificado, tortura e ocultação de cadáver. A população clamava por pena máxima, e o caso passou a ser símbolo de luta contra os abusos infantis no país. A repercussão, um grito nacional por justiça. O assassinato de Esther abalou profundamente o Brasil. Nas redes sociais, artistas, jornalistas e cidadãos comuns exigiam justiça. Manifestações foram organizadas em frente ao fórum da cidade, e o rosto da menina estampava faixas, camisetas e murais com a frase: "Por todas as crianças que não podem mais gritar." O caso levantou discussões sérias sobre a ineficácia das políticas públicas de proteção infantil. Conselhos tutelares sobrecarregados, denúncias que não são investigadas a tempo, e a falta de acompanhamento de famílias em vulnerabilidade social tornaram-se pauta nacional. Especialistas alertaram: o caso Esther não é isolado. Ele representa milhares de crianças vítimas de abuso, espancamento e negligência que não chegam às manchetes. O crime também provocou uma reflexão profunda sobre a responsabilidade coletiva. Quantas vezes vizinhos, parentes ou amigos percebem sinais de agressão e escolhem o silêncio? A história de Esther passou a simbolizar o dever de todos em denunciar antes que seja tarde demais. Esther, um nome que virou alerta. Hoje, o nome Esther é lembrado não apenas como de uma vítima, mas como um símbolo de resistência e alerta. Ela tinha apenas 3 anos, mas sua história se tornou o eco de milhares de vozes silenciadas. O caso segue em andamento judicial, mas o clamor popular é unânime: justiça plena e exemplar. Cada detalhe dessa tragédia serve como lembrança de que o mal muitas vezes se esconde onde menos esperamos, dentro de casa, atrás de sorrisos falsos, sob disfarce da normalidade. Esther não pôde pedir ajuda. Mas agora, sua história pede por ela, e por todas as crianças que ainda vivem com medo. Que seu nome não seja esquecido. Que o seu silêncio ecoe como um chamado para a mudança. Porque enquanto houver uma criança sofrendo, a humanidade inteira está em dívida.